Da última vez que nós nos encontramos, não da última vez, a vez anterior, nós iniciamos uma série pequena de estudos que tenta descrever, ou que descreve o plano de Deus que se realiza por meio do seu servo, ou o servo sofredor. Da vez que nós abrimos a Bíblia, em Isaías capítulo 42, nós percebemos aquele servo, sendo apresentado pelo Senhor. Ali o servo em silêncio não falou absolutamente nada, mas Deus, o Pai, o grande Yahweh, apresentava o seu servo como aquele que iria levar à frente, iria conduzir a história, iria realizar o plano de Deus. Nós vimos quem ele era, vimos quais eram suas ferramentas, a maneira como ele iria proceder, como ele iria realizar o plano do Senhor. Nós vimos os dotes que ele tinha pelo seu espírito para realizar a vontade de Deus. E nós vimos que ele iria fazer, iria lutar, iria realizar tudo o que precisava ser realizado. Ele não seria desanimado pelas frustrações. Hoje o servo do Senhor vai falar. Em Isaías capítulo 49, que é o chamado segundo cântico do servo do Senhor, o servo do Senhor finalmente fala. Mas diferente do que a gente gostaria talvez de ouvir, ou iria antecipar, que ele iria finalmente falar, iria explicar como as coisas iriam acontecer, o servo do Senhor conjura ou chama as ilhas, chama os habitantes da terra para ouvir o que ele tem a dizer. E a grande lição está em ele falar sobre si, descrever sua missão, falar sobre a sua identidade, sobre a sua capacidade, sobre as conquistas que iriam ser realizadas, sobre as suas aparentes frustrações, tudo isso de uma perspectiva não dele, mas de uma perspectiva do próprio Deus. O servo do Senhor, enquanto ele fala, enquanto ele explica sobre o que Deus iria fazer por meio dele, a sua narrativa, a sua descrição do que vai acontecer está toda baseada no que o grande Deus falou para ele, talvez em segredo. E agora ele diz, ele anuncia o que ele vai fazer, a sua missão, sua identidade, sua capacidade, os dotes que ele recebeu, de uma perspectiva encontrada não nele, ou cuja fonte não é ele mesmo, mas o próprio Deus que disse a ele. E essa é a grande lição, porque assim como o servo do Senhor, ele via a realidade, interpretava a realidade de si e do mundo, a partir da autoridade da fonte que Deus tinha dado a ele, assim também nós. Deveríamos aprender com o servo de Deus que para realizar a obra de Deus, é necessário mais do que força, capacidade e intelectualidade. É necessário ter essas informações, ou quem nós somos, para onde nós vamos, o que devemos fazer aqui, todas essas de fato informadas pela palavra de Deus, informadas pelo grande Yahweh. Então nós vamos abrir em Isaías capítulo 49 e vamos fazer a leitura, felizmente apenas do versículo 1 até o versículo 7. E aí eu vou fazer um pouco diferente, eu vou explicar cada um dos versículos e em seguida nós vamos olhar como nos aproximarmos ou seguirmos o exemplo do servo na construção da nossa identidade, construção da nossa capacidade, construção das nossas lutas, construção da nossa missão ou responsabilidade e a construção da nossa vindicação, depois de ser comprovada a nossa fidelidade. Então Isaías 49 diz assim a palavra do grande Deus: escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, e fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: você é meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele.
porque sou glorificado diante do Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. O Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores: os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de você por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. Vamos orar. Senhor, nesse mundo de caos, tua palavra é a nossa bússola. Nesse mundo de incertezas, a tua palavra é a verdade. Nesse mundo de escuridão, tua palavra é luz. Então eu peço que ela seja a nossa regra. Eu peço que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer. São tantas, Senhor, as frustrações, são tantas as distrações. Senhor, permite que a tua palavra informe a maneira como devemos pensar sobre nós, sobre a vida, sobre o todo. Eu peço que o exemplo do teu santo servo possa nos ajudar quanto a isso. Também peço a ti, Espírito, que aplique esta palavra ao nosso coração, porque nós precisamos da tua ajuda. Que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, segunda ou terceira, e não lembram, no 8º século, nós encontramos uma constelação de grandes profetas. Um deles é Isaías, mas outros estão lá, Miqueias, por exemplo. Ali no 8º século, Israel ele já tem entrado fundo no seu pecado, ele já tem se distanciado do plano de Deus, que nós lemos agora em Êxodo capítulo 19. Deus pegou Israel, tomou como em asas como de águia e trouxe para perto de si, porque toda a terra era dele. Ele estava planejando pegar Israel e Israel funcionar como seu tesouro móvel, sua propriedade particular. E por meio dos mandamentos que ele tinha dado ao Senhor e da resposta de Israel aos mandamentos do Senhor, por meio de uma vida santa, pura, diferente, ele iria abençoar o mundo. Porque com o pecado, vivendo em pecado, não existe qualquer maneira de ser utilizado pelo Senhor de maneira consciente e objetiva para abençoar esse mundo que jaz na podridão. Esta regra é uma regra que está no Antigo Testamento: sejam santos, porque eu sou santo. Israel não conseguiu realizar essa tarefa porque ele fracassou, seu coração precisava ser circuncidado. Então como é que Deus vai conduzir o plano dele? Como é que ele vai conseguir alcançar e abarcar todo mundo, trazendo glória a ele por meio da restauração de todas as coisas? Ele precisa levantar alguém, preparar alguém, qualificar alguém, apresentar alguém que seja perfeito, que consiga fazer, cumprir as expectativas que Deus tinha para Israel. Ele precisa ser de alguma forma o Israel perfeito, aquele representante que faria toda a vontade do Senhor, que iria de alguma forma receber a missão de Deus e cumprir a missão de Deus com fidelidade. Então nós vimos a apresentação deste servo no Isaías capítulo 42, vimos o Espírito de Deus que desceria sobre ele, vimos que como ele iria fazer sem esmagar aqueles que estavam arrependidos, sem ter um ministério truncado, ele não atraria atenção para si, iria com perseverança cumprir a vontade de Deus, não ficaria pelo meio do caminho aquilo que os profetas e outros haviam fracassado no passado por causa da extrema oposição. O santo servo do Senhor, ele iria cumprir a risca até o fim, até que a vontade, o direito e a justiça de Deus fosse estabelecida nesse mundo. Mas lá no texto de Isaías 42, o servo se mantinha calado enquanto o grande Deus apresentava ele para o mundo. Agora finalmente o servo ele quebra o silêncio. Mas ao quebrar o silêncio, conforme havia sido dito em Isaías capítulo 42, ele não atraria atenção para si. Toda a sua vida, a sua missão, a sua identidade, toda a sua realização está subordinada àquilo que Deus diz para ele. Que grande lição, irmãos.
Ele não se vê à luz de si mesmo, mesmo sendo perfeito. Ele não se antecipa em suas expectativas. Ele não constrói sua própria realidade. Ele não tem espaços, lacunas onde ele pode ser o rei e estabelecer o seu reinado aqui. Não. É alguém como servo vivendo debaixo deste grande plano de Deus, preso a ele, voluntariamente sendo servo do Senhor para realizar a sua vontade. Não somente a sua missão, mas a sua identidade. Não somente o que ele vai fazer, mas como vai fazer. Não somente o que está disposto a ele para fazer, mas de onde ele recebe a recompensa para realizar o que deve realizar. Então ele começa no versículo 1 dizendo: escutem, terras do mar. E aí ele conjura todas as pessoas. E nós já aprendemos aqui que, embora ele tenha uma missão específica para Israel, o anúncio que ele está a fazer, ele perpassa as fronteiras de Israel e tem a ver com pessoas mais pessoas do que simplesmente Israel. Escutem, terras do mar ou ilhas, e vocês, povos de longe, que não pertencem a Israel, vocês que são gentios, eu e você, prestem atenção. Ele descreve a si mesmo como: o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Essa é uma descrição comum para falar sobre a vinda dos profetas. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, é isso que Deus diz para o profeta Jeremias: antes de você ser formado no ventre materno, eu já conhecia você. Antes de você nascer, eu já o consagrei e o constituí profeta às nações. Gálatas capítulo 1, versículo 15, quando o apóstolo Paulo também descreve o seu chamado como sendo isso. Dessa maneira: quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer, aprouve a ele revelar o seu filho em mim. Da perspectiva profética, da perspectiva daquele que vive debaixo da autoridade de Deus, não é algo que acontece no tempo devido a oportunidades que eu mesmo crio por causa do meu brilhantismo ou por causa do meu magnetismo. Isso não é diferente mesmo com o servo do Senhor. O que ele diz para as pessoas sobre ele é aquilo que Deus diz para ele. O Senhor o chamou desde o seu nascimento, desde o ventre de sua mãe, isso é, antes dele nascer, fez menção do seu nome. Verso 2 diz que ele fez a sua boca, ele está dizendo: a minha boca, ele, Deus, fez a minha boca como uma espada aguda, uma espada afiada, uma espada de 2 gumes. Muito semelhante àquilo que Hebreus vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Essa imagem se aplica à missão do servo. No capítulo 11, falando sobre esse rei que viria, Isaías capítulo 11, verso 4, o texto diz: ele ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, diz: da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. O servo do Senhor, ele vai trabalhar, e grande parte do seu trabalho para benefício dos outros será por aquilo que sairá da sua boca. Essa é um insight que a gente às vezes não entende. A gente sabe que o Senhor Jesus, em sua obra salvífica na cruz, ele morre e derrama o seu sangue pelos pecadores. Mas quando olhamos a sua vida, colocamos muita atenção com os milagres que ele fazia, muito mais do que os ensinos que eles recebem. E ainda hoje as pessoas têm muito mais atenção e devoção, têm muito mais espanto pelos milagres que acontecem do que pelos ensinos e instruções do Senhor que são dadas. Mas aqui, desde sempre, quando Deus anuncia, por meio do seu servo, o que ele vai fazer, diz que deu a ele uma espada afiada de 2 gumes, ou uma espada afiada que sai da sua boca. O ministério de Jesus, do servo, de trazer bênção às terras, implica o poder irresistível daquilo que sai da sua boca. Proclamação da palavra do Senhor. E aqueles que não focalizam na proclamação, no estudo, que não no estudo seco, mas no conhecimento da palavra de Deus, estão fadados a ficarem minúsculos em seu crescimento, em sua vida com Deus, pelo resto de sua vida.
Na sombra da sua mão, o texto continua, ele me escondeu. Ou seja, Deus protegeu o seu servo. Ele me guardou na sua aljava. Ele continua dizendo, versículo 3, você é o meu servo, você é Israel, por quem hei de ser glorificado. Agora ficou difícil. Quem é este servo? Nós vimos que essa palavra servo, né? Ele designa outras pessoas no livro de Isaías. Nós vimos que algumas vezes ele fala de Ciro, como sendo aquele que Deus está trazendo para libertar o povo no tempo posterior, depois do cativeiro. Mas aqui, ele aparece, ele tem nome, é Israel. Mas que Israel é esse? A gente poderia entender que aqui é Israel, aqueles que são descendência física de Abraão. Aqueles que são descendência física de Abraão, Isaque e Jacó. Esses que estão lá se preparando ou dentro lá do cativeiro. E esta promessa pelo servo é dada para Israel. A pergunta que fica é, como é que Israel pode salvar Israel? Foi Israel que se colocou lá no exílio por causa da sua desobediência a Deus. Em 722, no exílio da Síria. Foi ele que se colocou lá por causa da desobediência ao Senhor. Como é que ele pode resgatar ele próprio? Na verdade, para que fique claro que essa não é a questão, olha o que diz o versículo 5. Ele diz, mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor e o meu Deus é a minha força. Este Israel está sendo chamado por Deus para trazer de volta Jacó e reunir Israel. Então, se Israel traz Israel de volta, então Israel não pode ser o Israel que está lá, porque Israel não pode se trazer, só se levar. Né? Então, o que ele está dizendo aqui é que existiam determinados termos no Antigo Testamento que tinham tanto uma função de descrever uma pessoa, quanto uma função de descrever um grupo de pessoas, ou um colégio de pessoas, ou de maneira coletiva. Existia uma maneira como as pessoas do Antigo Testamento e os profetas viam o Antigo Testamento, era uma maneira de ver uma certa solidariedade e perceber determinadas pessoas como representantes de um grupo maior. Nesse sentido, às vezes falar de Israel pode ser tanto Israel, que lutou com Deus, aquele filho de Abraão, como pode ser a nação de Israel. Mas a nação de Israel fracassou dos propósitos que Deus havia traçado para ele. Então, como é que se resolve? Bom, o plano de Deus foi encontrar dentre os filhos de Israel alguém que pudesse representar perfeitamente Israel, que pudesse cumprir o que Deus havia planejado para Israel de abençoar todas as nações, que pudesse obedecer aos mandamentos de Deus, conforme Deus havia dito em Deuteronômio capítulo 5 e Êxodo capítulo 20, e que pudesse resgatar e trazer bênção ao mundo como Deus havia planejado fazer por meio de Israel. Só que este novo Israel, ou este Israel perfeito, precisa fazer também o trabalho de resgatar o próprio Israel do seu próprio pecado, o povo de Israel que se encalacrou por causa dos seus pecados. Este servo, ele vai funcionar como verdadeiro Israel e representar o Israel fracassado e pecaminoso, e sendo o Israel perfeito, vai cumprir o plano de Deus de arrastar tudo que ele toca e ele abençoa para perto de Yahweh. Este Israel, servo do Senhor, este príncipe, servo do Senhor, é um dos descendentes de Abraão. É o maior de todos os descendentes de Abraão. Daqui a alguns anos, mais ou menos uns 800 anos, ele teria o nome de Jesus, e seria chamado Cristo. A maneira como Deus vai restaurar o mundo é a mesma maneira como Deus vai restaurar o próprio Israel pecador. Vai restaurar por meio de alguém que vai apaziguar
o relacionamento, ou remover a ira que Deus tem contra o seu próprio povo por causa do seu pecado. O método de Deus continua o mesmo. Onde houver pecado, precisa haver substituição. Mas a pessoa que vai realizar essa mediação não pode ser mais Israel, descendente de Abraão, segundo a carne, mas o Israel perfeito, príncipe, que vai realizar o plano do Senhor. Ele é o Israel perfeito, alguém que redimiria Israel de si próprio. É por meio de quem ele seria glorificado, por meio de quem ele seria visto. No versículo 4, ele diz, mas eu disse. E aqui é a única vez que ele fala de si para si. Ele diz, eu tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Aqui é como se o servo olhasse ao redor e a sua luta para restaurar Israel e para restaurar o mundo, olhasse ao redor e visse tão pouca resposta. Poucas iniciativas da parte de lá, de quem escuta, de responder ao chamado que ele faz, ao trabalho que ele faz, ao ensino que ele traz para revelar o Senhor. Ele vê tão pouca resposta positiva, que ele fala, ele compartilha como se fosse uma frustração baseada nas expectativas que as pessoas normalmente teriam. De que ao ensinar o bem, ao trazer as pessoas para perto de Deus, ao dar informação que pudesse atrair as pessoas para perto de Deus, as pessoas iriam responder. Mas baseado apenas na resposta do povo, momentaneamente, de fora para dentro, ele diz, eu tenho trabalhado em vão. Eu gastei as minhas forças por nada e à toa. O apóstolo Paulo fala um pouco disso mais na frente. Olha que texto interessante. Gálatas capítulo 4, abram lá. Gálatas capítulo 4, versículo 11. Gálatas capítulo 4, versículo 11. Aqui ele escreve para os gálatas que estavam declinando da fé, se afastando do Senhor e abraçando determinados rudimentos fracos e pobres. Ele diz, versículo 10, vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Vocês começam a acrescentar ao ministério de vocês, de seguir a Cristo, outras coisas. Dias, meses e anos, rudimentos. Olha o verso 11. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Se eu puder medir o meu trabalho pela resposta que vocês estão tendo, aquilo que tenho ensinado, e quando vocês se desviam voluntariamente, acrescentando outras coisas como necessárias à salvação, esses rudimentos aqui, rapaz, eu receio que eu tenha me esforçado inutilmente. Não é só em Gálatas que ele fala isso, ele fala em outros textos também. Ele reflete a mesma frustração aparente de ensinar tanto, de ministrar tanto e ouvir tanta lacuna, tanta abstenção do lado de lá. Ainda no verso 4 de Isaías capítulo 44, ele diz, apesar disso, todavia, o meu direito ou a minha justiça está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. A confiança de que, apesar da aparente inutilidade dos seus esforços, Deus reconhecerá e recompensará a sua obra. Sua vindicação irá acontecer. Ele receberá o fruto do seu trabalho. Verso 5 em diante, ele diz, mas agora diz o Senhor que me formou, Deus de novo volta e diz para ele, para ser o meu servo, para trazer de volta a Jacó e reunir a Israel a ele. Porque sou glorificado diante do Senhor, meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Depois dele compartilhar a sua frustração, e dizer que apesar disso ele confia no Senhor, o Senhor aparece e diz para ele, olha, é o seguinte, eu não vou mudar o croquis,
eu não vou mudar o plano de ação, o plano diretor que eu dei para você. A sua missão continua a mesma. Eu vou utilizar você como mediador e eu vou atrair, eu vou conquistar Israel para perto de mim uma vez mais. Eu vou redimir ou trazer de volta Jacó. Mas eu vou fazer mais do que isso. Eu vou acrescentar, por causa da sua fidelidade, por causa da sua confiança, eu vou acrescentar algo a mais, porque é pouco. A sua fidelidade, a sua dignidade de ser fiel ao que eu tenho chamado você para fazer, apesar das dificuldades, apesar daquilo que vem do contrário a você, é pouco. Eu vou acrescentar uma outra missão. A missão é de você servir de luz para todos os gentios, para que todos vejam a salvação do Senhor. A sua dignidade e fidelidade demandam que o seu reconhecimento e o seu ministério sejam expandidos, que seja global. E aí no versículo 7, ele continua dizendo: o Senhor, o Redentor de Israel, diz ao que é desprezado: é o seu servo, é o servo sofredor. O servo incompreendido, o servo desprezado, o servo detestado das nações, o servo dos dominadores. Deus promete que haverá vindicação. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que escolheu. Apesar que esta aparente contradição de você realizar a vontade do Senhor e não perceber determinados resultados palpáveis, um dia o Senhor irá redimir e vindicar. Os reis o verão e se levantarão diante de você. O que nós podemos aprender desse texto? O que o servo do Senhor, o servo sofredor, pode nos ensinar pela maneira como Deus o descreve? De novo eu digo, aquilo que é mais importante em textos como esse, é que toda a sua vida e o seu ministério, a sua missão e a sua identidade são supervisionados, controlados e informados por aquilo que Deus diz sobre ele. Vocês veem aí a identidade. Quem é o servo? Quem ele é? Ele é aquele que foi chamado no versículo 1, antes do seu nascimento. Ele é aquele de quem Deus pensou, planejou, arquitetou, construiu, formou e preparou antes dele nascer. Ele é quem Deus diz que ele é. No tempo de hoje, irmãos, em que as pessoas lutam pelas coisas mais simples da vida, como você é homem ou você é uma mulher? Quem você é? As pessoas deveriam permitir que Deus informasse quem elas são, e elas deveriam acreditar naquilo que Deus diz que elas são. Quanto problema tem surgido, quantas dificuldades as jovens têm sofrido, os jovens têm sofrido porque estão procurando, estão atrás de outras fontes de autoridade para informar a sua identidade. E quando não encontram lá fora, encontram lá dentro. Quem você é? Eu me sinto hoje dessa maneira. Eu me sinto amanhã de uma outra maneira. Ontem eu me senti destas coisas. E esse fluir de determinadas coisas, apesar de ser muito polido e contemporâneo, isso faz com que a identidade, o que a pessoa é, seja tão volúvel como a opinião dos outros. Não é à toa que tantos jovens e adolescentes agora tem entrado na ideia de suicídio e de outros pecados. Porque nós não estamos, de alguma forma, ensinando os nossos jovens a permitirem que a palavra de Deus informe quem vocês são. Quem é você? No versículo 3, você é o meu servo. Quem é você? Você é por meio de quem hei de ser glorificado. Quem é você? Você é aquele que Deus formou. E essa é a argumentação que nós deveríamos marcar a nossa mente. A menos que você saiba quem você é e que essa identidade seja construída em quem Deus diz que você é, você pode estar fora do plano de Deus e fora de glorificar a Deus. O servo do Senhor aqui, ele não luta por uma nova identidade. O servo do Senhor, ele não está infeliz com a sua identidade.
O servo do Senhor, ele entende que aquilo que ele é nada mais é do que o resultado de uma decisão da parte de Deus antes que houvesse tempo, antes que houvesse vida. Ele formou antes que ele estivesse no útero de sua mãe e determinou como ele deveria viver a sua vida. A nossa identidade, da perspectiva cristã, ela é definida por Deus, assim como muitas outras coisas que nós não temos controle. Quem são os nossos pais, onde nós nascemos, essas coisas são incontroláveis pela criatura. É Deus humilhando a todas as pessoas, ao mesmo tempo que atrai a atenção dessas pessoas para Ele, para que eles reconheçam que Deus soberano faz as coisas como quer, e que nós podemos participar ou tentar se insurgir contra Deus. Mas o servo do Senhor não. Talvez você quisesse ter um biotipo diferente, mas Deus planejou de uma outra forma. Talvez você quisesse ter um outro pai, mas Deus planejou de outra forma. Talvez você quisesse ter nascido em uma outra família, mas Deus planejou de outra forma. Talvez você quisesse ter um superpoder, uma outra habilidade, uma outra educação, você ter uma determinada altura, uma outra coisa. E embora essas coisas sejam externas, elas fazem parte de quem você é. E a sua identidade foi definida por Deus. É por isso que a luta para encontrar uma outra identidade, ou mudar as coisas que não deveriam ser mudadas, não estou pensando em estética, estou pensando nas coisas essenciais que nos faz ser quem nós somos, elas atrapalham, elas ofendem tanto o Criador. É a criatura não somente discordando do que Deus fez, mas como fez, mas tentando estabelecer um outro padrão, como se ele, a criatura, tivesse mais capacidade e sabedoria para fazer as coisas como deveriam ser. Ao mesmo tempo em que nós entendemos isso, nós entendemos que aceitar quem Deus nos fez é aceitar a nossa condição de servo. E é na nossa condição de servo que nós encontraremos a nossa utilidade dentro do plano de Deus. Se Deus lhe fez mulher, sirva como mulher. Se Deus lhe fez homem, sirva como homem. Se Deus lhe permitiu que você tivesse a mãe que você tem, sirva a sua mãe. Se Deus permitiu que você tivesse o filho ou a filha que você tem, sirva e ame o seu filho. Todas essas coisas, quando não são cridas e obedecidas, elas afrontam ao Criador. E elas destoam do exemplo de Jesus, que aceitou quem ele era, e essa definição não foi feita por ele, foi feita por Deus. Aqueles que vivem na boca dos outros, procurando uma identidade, eles vão sofrer muito. Os homens são cruéis. Os requerimentos são cruéis, as formas são cruéis. Deus não. Deus nos diz quem nós somos, e a nossa alegria e aceitação tem que estar ali. Depois ele, no versículo 2, ele nos fala também da capacidade e dos dons. De novo, quem está falando no versículo 2? Quem? O servo. Ele está falando de quê? Ele está falando das capacidades que Deus deu para ele. Deus fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida. Uma flecha polida é uma flecha que não muda de direção porque ela está polida. Ela não muda de direção, ela não é manipulada por causa do vento. Não, o fato dela ser polida é que é uma flecha que alcança o seu objetivo. Quem está falando é o servo. O servo está falando do que ele sabe que Deus deu para ele para cumprir a sua missão. Que por enquanto, ele ainda nem disse. Aqui, irmãos, nós aprendemos não somente que a identidade é definida por Deus e nós a aceitamos, mas também que existe graça, sabedoria, existe santidade, existe benefício quando nós sabemos quem somos e aquilo que Deus nos fez e nos deu para executarmos a nossa missão.
Não existe aquela falsa modéstia, não, de não saber quem é, de não saber o que Deus deu. Aqui existe clareza. Deus me deu, Ele me fez uma espada afiada, Ele me dotou de determinados dons, capacidades, Ele me fez assim para que eu cumpra com precisão o que Ele me deu para fazer. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 12, ele diz: pela graça que me foi concedida, eu digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Em outras palavras, ele, pela graça que ele recebeu da parte de Deus, essa graça dá para ele condições de perceber que ele está no relacionamento com outras pessoas, para que ele diga para as outras pessoas o que elas devem fazer. Ele não estava usurpando uma determinada posição, ele não estava se afastando de responsabilidade porque não sabia, ele via com clareza quem ele era, sem orgulho, sem, eu sou mesmo aqui. Não, ele via aquilo que tinha para fazer e ele executava de acordo com aquilo que Deus tinha dado para ele. Isso falta aos homens, aos meninos, às mulheres. O que Deus deu para você fazer? Quais são os dons que Ele deu para que você executasse a missão que você teve? O que você sabe sobre o que Deus fez, como Ele construiu você, as lições que você aprendeu, os dotes, as capacidades, os talentos, as habilidades, as percepções, o que você, como discípulo de Jesus, recebeu da parte de Deus, que você tem utilizado, compreendido, falado com clareza sobre isso, sem orgulho, que tem sido bênção nas mãos do grande Deus na vida dos outros. É Ele o servo que diz: Ele fez a minha boca como uma espada aguda. Davi dizia no passado: Ele é o Deus que prepara os meus pés para a batalha. Falando da construção dos salmos, Davi mais uma vez diz: Ele que fez a minha língua uma língua de habilidoso escritor. E aí porque nós oscilamos em falsa modéstia e orgulho invertido, nós não sabemos quem somos. Não conseguimos falar quem é rico e quem é pobre, usamos a palavra humilde, usamos a palavra outros, porque nós temos medo. Temos dificuldade de falar quem tem mais habilidade nisso, quem tem menos habilidade naquilo, quem é mão, quem é pé, quem é olho, quem é boca. Quando nós deveríamos compreender isso de uma maneira clara. Você nunca será efetivo como deve ser se não conhecer aquilo que Deus tem dado a você, porque parte da sua função, responsabilidade, fidelidade é provada exatamente em que você usar o que Deus lhe deu de uma maneira a trazer glória a Ele e benefício aos outros. Ignorar não é a solução. Fingir que não existe não é a solução. Você aceita, encontra, pergunta e procura. Quais são os dons que Deus lhe deu? Eu lembro de irmão perguntando: pastor, eu recebi um dom aqui, eu estou na dúvida. Eu disse: pois não, irmão, pastor, eu acho que eu recebi o dom de fazer os outros rirem. É? Pois tentei fazer eu rir. Eu acho que ele não recebeu esse dom. Os dons são aquelas habilidades, capacidades dadas pelo grande Deus que tornam você de alguma forma único. Assim como toda mão é mão, mas toda mão é diferente da outra, assim também dentro do corpo de Cristo, cada pessoa recebeu do Senhor determinadas habilidades, dons, para que sejam exercidos para o benefício. Estou falando da igreja, mas estou falando de maridos, de esposas, de filhos, estou falando de todo aquele que de alguma forma é discípulo de Jesus, que não sabem quem são, não sabem o que Deus lhe deu. Da identidade e capacidade, nós vemos as lutas e as expectativas. Veja o versículo 4, mais uma vez, ele diz: tenham trabalhado em vão. Que luta! E nós vimos Gálatas capítulo 4, versículo 11. Nós vimos ele dizendo: como tem sido difícil. Receio que meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Trabalhei inutilmente. Esses são os tipos de crise. São as expectativas que eu e você, como líderes, pais, como avós, como mães, deveríamos compreender. Todos aqueles que trabalham de alguma forma numa posição de liderança, com o objetivo, principalmente liderança espiritual, com o objetivo de nutrir, ajudar e dirigir outro, vão eventualmente passar por esse tipo de frustração, porque
Nem tudo que você ensina é de fato aprendido, nem tudo que você ensina é de fato ouvido, e nem tudo que é aprendido no momento em que você ensina. Ele lida com isso. Essas são as crises que aqueles que servem os outros têm. Todos os líderes. Das crianças que servem no berçário e veem eles crescendo até que se tornam 4 anos e aí joga pedra no tio que trocou as fraldas dele. Ou desobedece, sai correndo. Até os membros do conselho pastoral. Passando por mães, avós, professores, todos que têm interesse pela vida do outro e se esforça para nutrir e ajudar o outro, irão eventualmente ser frustrados. E se você não é frustrado, provavelmente não está servindo direito. Se você não está de alguma forma colocando parte do seu coração, eu não estou dizendo daquela frustração que faz com que você blasfeme, eu estou dizendo daquele tipo de compreensão que faz com que você se lance ao Senhor, que você meça a sua fidelidade não pelos resultados que você consegue alcançar com seus esforços, mas aquela tranquilidade, aquela tristeza pela alma do outro, aquela santa expectativa que faz com que eu confie em Deus para os resultados do que eu estou fazendo, e com fidelidade eu amarei esta pessoa, e aquela criança ali, e aquele pai ali, e aquele filho ali. Eu não vou condicionar a minha fidelidade à resposta que ele dá, porque nem sempre a resposta que ele dá é a resposta que eu espero. É exatamente assim que ele lida no verso 4 com as distrações, ou as frustrações, essas expectativas, né? Ele diz: todavia o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. As nossas expectativas estão diante do Senhor, a minha vindicação, a minha recompensa justa, o meu galardão vem do Senhor. Não posso julgar a minha fidelidade pela infidelidade dos outros. Eu preciso ter certeza de que eu sou fiel no meio de tudo isso. Não é sobre a perfeição, mas sobre direção. Fico pensando nas mães, nos pais, nos avós, nos professores que se esforçam para ensinar aos outros. Eu fico pensando na frustração que alguns de nós sofremos. O servo do Senhor enfrentou a mesma coisa. Na verdade, em Isaías, um pouco mais na frente, no outro cântico, ele vai dizer: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Pense no Senhor Jesus, no seu último dia. Aquele texto lá de Lucas capítulo 20 é triste. Todo ele. Os fariseus não querem ouvir Jesus. Judas traz Jesus. Pedro é avisado que vai negar Jesus. Naquela noite os discípulos querem saber quem é o maior no reino de Deus. Quando ele chama os discípulos para orar, eles estão dormindo. Depois, não tem nada de bom naquele capítulo. Mas essa é uma parte que cabe àqueles que se colocam na posição de instruir outros, para que eles coloquem suas expectativas no Senhor e não meçam a sua fidelidade com base na fidelidade dos outros. Por que seria assim? Porque imagine que você tem 20 alunos na classe. 15 alunos são mais ou menos. 3 alunos são um espetáculo, não precisa nem que você chegue na sala. 2 alunos são um cão. Quando você olha assim a turma, quais são aqueles que você utiliza para medir o seu sucesso como professor? São os melhores. Normalmente você vai medir por aqueles 2 que nem precisam de você, que se você ficar sentado ele daria aula. Nós normalmente nos medimos por aqueles que respondem bem, e assim o nosso amor acaba sendo travestido de um certo interesse. É como se nós validássemos o nosso sucesso, ministério, aula, com base naqueles que nem precisavam de mim, mas responderam.
Mas se eu tenho esses dois, e eu continuo dando uma excelente aula, e ajudando esses meninos a chegarem lá, e eu me esforço para que eles recebam o melhor que eu posso dar, independente da resposta, eles podem até fraquejar, mas no final, houve a fidelidade e o amor devido, porque eles não tinham nada para me dar. Fazemos isso com os nossos filhos. Temos uma tendência no nosso coração de amar aqueles que são mais obedientes, de cuidar daqueles que respondem melhor. Mas essa não é a vontade de Deus. A sua fidelidade não vai ser medida pela fidelidade do outro, porque seria injusto. Eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio de Deus. A sua fidelidade, a minha fidelidade é medida por aquilo que nós fazemos, a despeito da resposta, por confiarmos no Senhor, por esperarmos do Senhor. E todos aqueles que de alguma forma servem aos outros vão passar por isso de alguma forma. Sim, cara esposa, você vai amar algumas vezes o seu marido quando ele não merece ser amado, a maior parte das vezes. Sim, marido, você vai amar algumas vezes a sua esposa quando ela não quer ser amada da maneira como ela precisa. Assim vai ser com seus netos, com seu pai, com o seu pastor, com as suas ovelhas. Aprendemos com o Senhor sobre as lutas e expectativas e como Ele lida. Ele lida colocando a sua confiança no Senhor. Lá. A missão que Ele recebe, do versículo 5 e 6, recebe do próprio Deus e pode nos ensinar sobre a clareza da nossa missão. Veja que essa identidade que começa lá no versículo 1, passa pela capacidade, o que ele tem, agora finalmente ele recebe as respostas, ou a clareza, por que ele precisa desta boca afiada, porque o ministério que ele trouxe é o ministério de reconciliação, trazer as pessoas de volta para Deus, mas essa missão está clara, o que ele deve fazer com a vida que Deus deu para ele está claro. E eu fico pensando quantas dificuldades nós temos porque falta essa clareza em tudo. Você está aqui para quê? Qual é o seu papel como membro desta igreja? Como é que você pode medir que eu estou cumprindo bem o meu papel como membro da igreja? Porque no final das contas, como ele mesmo diz aqui, olha o final do versículo 5. Ele diz, depois dessa atividade, ele diz, porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Em outras palavras, ao cumprir essa missão dupla de trazer gentios e juntar Israel para perto de Deus, ele glorifica a Deus. Não existe glória a Deus quando nós não sabemos para onde estamos indo, não sabemos o que fazer, temos uma mente nublada sobre os requerimentos que Deus quer, sobre como podemos fazer algo que glorifique a Deus. Não existe. Se nós fôssemos medidos por chegar em determinado lugar, nós deveríamos ser medidos por chegar ou não naquele lugar. Aí você vai pensar, mas pastor, que arrumação é essa? Vocês lembram Efésios capítulo 2, 8 e 9? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. É dom de Deus, não de obras. Para quê? O verso 10. Porque somos feitura, somos criação artística de Deus, recriados em Cristo Jesus para... Então, peraí. Deus nos criou em Cristo Jesus para boas obras. Aí você vai dizer, sim pastor, eu faço boas obras. Eu olho o carro algumas vezes, cuido do Pedro, ajeito as cadeiras, depois vou para casa. Isso são boas obras? São. Mas olha o que o texto diz, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais o quê? As boas obras. As quais foram o quê? Preparadas de antemão, antes que houvesse tempo, antes, por Deus, para que andássemos nelas. Quer dizer, irmãos, que Deus, quando falou sobre salvação para nós, Ele colocou um pacotão.
Não foi simplesmente redenção, justificação, adoção, as coisas que Deus nos deu, mas Ele colocou também para nós, junto com o pacote salvífico, que é lá Efésios 2, 8, 9, Ele preparou, é como se tivesse orquestrado aqui na quarta-feira, nesse dia aqui, eu vou preparar esse tipo de boa obra, essa maneira do Tiago me glorificar, e eu vou dar tudo o que ele precisa para receber e abraçar essa boa obra e me glorificar. Aqui, naquele momento, naquele culto, no dia 26, eu vou colocar lá esta mensagem, eu quero que eles entendam aquela coisa, sim, aquela pessoa, eu quero que entenda, que seja desafiado, que seja corrigida dessa maneira. Naquele momento eu quero que ele preste atenção a isso. Lá na praça, eu quero que ele tenha essa interação está sendo preparada para que ele glorifique ao Senhor. Ao voltar para casa, na segunda-feira tem esse tipo, às 3h15 da tarde, será esta aqui, isso aqui é a maneira de glorificar a Deus. Não criamos boas obras, nós também não deveríamos escolher quais nós vamos fazer. Viveríamos debaixo do corredor desse grande Deus que está atrelado à salvação que foi realizada antes que houvesse mundo, na escolha unilateral da parte de Deus, e aceitaríamos de bom grado não somente aquilo que Ele nos deu em Cristo para nos salvar, mas aquilo que Ele nos deu em Cristo para nos ajudar a glorificá-lo. Porque é claro que a salvação glorifica a Deus. É claro que a salvação glorifica a Deus, mas o que você fez para a sua salvação? Nada, você correu. Na salvação Ele nos dá poder para que você conscientemente, voluntariamente, glorifique a Deus em resposta ao que você recebeu em Cristo. Qual é a sua missão? Eu desconfio de fato da salvação daqueles que vivem em função de si, que não servem os outros, não se importam com isso. Esse não é a vontade de Deus? Isso vai contra aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra? Deus preparou essas boas obras, e aquele que não se utiliza dessas ferramentas, dessa preparação, aquele que anda de uma maneira desleixada em relação a isso, perde as oportunidades escritas antes que houvesse mundo de glorificar ao Senhor. O servo não. Sua identidade estava clara, sua capacidade e dons estavam claros, suas expectativas estavam corretas e sua missão estava clara. Estava nesses dias falando aos pastores, e vocês não sabem o quanto de pastores que falaram comigo. Falamos sobre um homem chamado Arquipo, que sabia o seu ministério. Em Colossenses capítulo 4, versículo 17, Deus, por meio de Paulo, manda à igreja dizendo assim: digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu para cumpri-lo bem. Paulo sabia o ministério que ele tinha, Arquipo sabia o ministério que ele havia recebido no Senhor, a igreja sabia o ministério que ele tinha recebido do Senhor, e agora ele com clareza deveria atentar e servir. Qual é o ministério? Pastor, meu ministério é limpar a cadeira com a minha roupa aos domingos. Meu ministério é... Se nós quisermos glorificar a Deus e copiarmos o modelo que vemos em Jesus, o servo do Senhor, depois de orar e confessar a sua, talvez, inabilidade em aceitar o que Deus tem dado para você, assuma as responsabilidades, cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão, o ministério que o Senhor deu para você, como pai, como mãe, como membro desta igreja. Pare de ficar rodando. Deus preparou, Deus colocou a bola ali na marca do pênalti. Você não precisa, só precisa ver a bola e chutar. E aí nós vemos aqui, apesar de toda a luta, ele cumpre a sua missão. A missão é de trazer Jacó de volta, reunir Israel e também ser luz para os gentios. Mas o Senhor, no final, existe essa vindicação ou recompensa. A identidade está clara, a capacidade está clara, as expectativas estão claras, a missão está clara. E a missão, quando é realizada, ela é recebida ou ela é vista, respondida com recompensa. Que é o que o texto diz no versículo 7.
O texto diz que, embora hajam dificuldades, ele seja desprezado, embora seja difícil, detestado, servo dos dominadores, os reis verão e se levantarão. Os reis estarão de boca aberta. Toda fidelidade será recompensada. Toda fidelidade será vindicada. Toda ela, irmãos, ter aquela conversa difícil com alguém, falar a mesma coisa 2000 vezes apenas no período da manhã com os nossos filhos ou maridos. Orações e mais orações, a intencionalidade pelo bem dos outros, o serviço de casa que se repete todos os dias com o propósito de servir marido, filhos e a si mesmo. Os pratos que precisam ser lavados, ofertas para as missões, as vigílias, servir aos outros de maneira sacrificial, dar a alguém que pede, se colocar na posição de vulnerabilidade, amar aqueles que são mais difíceis, decidir lutar contra o orgulho para fazer a vontade de Deus quando o outro não merece nem se importa. As fraldas que foram feitas e limpas, trocadas, as noites acordadas, toda fidelidade será recompensada. Algumas serão recompensadas apenas diante do Senhor. O texto parece nos mostrar que houve uma certa ingratidão. Enquanto ele procura fazer isso, no verso 7 diz que ele é desprezado, ele é detestado, ele procura trazer as nações para perto de Deus, mas essas nações detestam ele, no versículo 7. Mas mesmo assim, ele continua fazendo, e isso é recompensado diante do Senhor. E embora eu quero encorajar você a continuar fazendo o que Deus quer que você faça com fidelidade, eu quero dar um toque para aqueles que são servidos a demonstrarem gratidão. Só você perguntar qual foi a última vez que você agradeceu ao professor do seu filho. Qual foi a última vez que você agradeceu ao seu marido por ter provido para você? A última vez que você agradeceu à sua esposa por ter ajudado você? A última vez que você agradeceu aos seus pais por te aguentarem até quanto você está? Servir ao Senhor esperando receber dele, mas não existe nenhum benefício na ingratidão. O texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 4, falando aos pastores, ele diz: olha, vocês sirvam dessa maneira e logo que o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Haverá uma recompensa no futuro. Como é que nós deveríamos lembrar disso? Como é que nós poderíamos orar sobre isso? Nós deveríamos orar por nós e pelos outros para que houvesse essa consciência. A consciência da nossa identidade, a consciência dos nossos dons, a consciência das lutas e expectativas que devem ser lançadas sobre Jesus, a consciência do nosso ministério, da nossa missão e a consciência da recompensa que deve vir ao Senhor. Todas essas coisas informadas não pelo outro, mas informadas pela palavra de Deus, informadas pela fonte. Não são as outras fontes de autoridade que têm a voz na definição dessas coisas. Não são. Mas o que Deus diz em sua palavra, que as impressões dos homens podem mudar, mas a palavra do Senhor não. As recompensas ainda esperam um cumprimento. Quando olhamos o versículo 7, olha que promessa, diz que os reis o verão e se levantarão. Verão a quem? Verão servo. E diz que se levantarão e os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que o escolheu. Essa profecia ainda não se cumpriu. Nosso Senhor, o servo, que veio na condição de servo na sua primeira vinda, experimentou na verdade muita rejeição. Mas esse texto demanda, exige que exista um futuro para o Israel. Um reino milenar, um período em que os reis deste mundo irão se dobrar diante deste servo agora exaltado. E este servo receberá finalmente a percepção da sua dignidade. Todos irão declarar que o servo de fato é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Esse é um dos textos que diz por que nós antecipamos que um dia o Senhor Jesus irá reinar nesse mundo. Para que profecias como essa, de vindicação nesta terra, sejam cumpridas. Eu gostaria que nós terminássemos em atitude de oração. Baixe a sua cabeça. Eu queria que você respondesse esses questionamentos. Quem Deus diz que eu sou? E se você aceita isso? O que Deus lhe deu para você usar? E se você usa isso? Quais são as suas expectativas para aqueles que você serve? E como você lida com isso? Qual é a sua missão de vida? E tente ser o mais específico, não comece dizendo só que é glorificar ao Senhor. Aquele arbusto ali que cresce na praça glorifica a Deus. A muriçoca que voa aqui, ela glorifica a Deus. Em que sentido específico você deve servir? E por último, eu queria que você colocasse os olhos em Deus e esperasse a recompensa dele. Ou nessa vida, mas com certeza na outra. Toda fidelidade será recompensada. Vamos orar. Senhor, eu queria te agradecer, porque conseguimos aprender com o teu servo como nós podemos viver nessa vida. Esse mundo, ele deseja catequizar a nós, as nossas crianças, nossas famílias, mas nós queremos submeter nossa identidade, nossa missão, quem nós somos, o que fazemos, por que fazemos. Queremos submeter isso ao que a tua palavra diz sobre nós, não aos amigos, não à cultura, não à religião, nem aos nossos pais, mas àquilo que o Senhor diz em tua palavra, o nosso Criador. Eu peço que ajude os meus irmãos e irmãs aqui a saírem da letargia, a olharem com fidelidade para as coisas que são postas diante deles, que possamos como igreja realizar todas as obras que o Senhor tem colocado diante de nós, ajudar os nossos amigos aqui do bairro, servir uns aos outros, abençoar o mundo por meio da propagação do Evangelho, todas as obras. Queremos ser efetivos, queremos ser conscientes, muda a nossa percepção, nos ajuda a termos percepção eterna de realidades eternas e esperarmos pelo Senhor, o Deus que recompensa a fidelidade. Queremos crer num Deus que não somente existe, mas que é o recompensador daqueles que o buscam, nos méritos de Cristo. Amém.